Olá, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs. Boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. Vocês estarão recebendo esse estudo na sexta-feira, no horário comum, mas na realidade eu estou gravando hoje, quinta-feira, e que amanhã eu vou viajar, uma viagem rápida, vou amanhã, volto depois de amanhã, mas eu não queria deixar vocês sem o estudo. E como eu não sei se na casa que eu vou estar tem internet, e mesmo eu gravando para só transmitir para vocês amanhã, eu fiquei com medo. Se não tiver internet, não tem como fazer isso. Então eu já gravei, né? E a Nilva vai estar passando para vocês, né? Amanhã, quer dizer, no caso, vocês estão recebendo no dia. Muito bem, vamos lá. Como que vocês estão? Qual é a expectativa para esse feriado? E vai ser um feriado gigante, né? Para vocês terem uma ideia, o fórum estadual fechou ontem, quer dizer, trabalharam até ontem. De hoje até quarta-feira que vem, ninguém trabalha. Então o fórum só volta a funcionar quinta-feira que vem. A Justiça, acho que federal ou trabalhista, não sei, já fechou quarta-feira. E só volta na quarta que vem, né? Na quinta que vem. Então é um feriado gigante, né? Então você aí, cuidado aí com as suas coisas aí, porque pode ser que você procure uma desses órgãos, dessas instituições e não vai encontrar aberto, tá bom? Mas é isso aí. Eu espero que você descanse, aproveite o feriado para estar em família, para descansar, né? E para colocar sua leitura da Bíblia em dia e estudar um pouco a palavra de Deus. Eu vou fazer isso. Eu vou, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, meus irmãos, vamos orar. Não quero, como sempre, eu falo que não quero e acabo fazendo. Não quero ficar com um vídeo muito grande, mas nós vamos entrar agora numa etapa do nosso estudo muito importante, muito significativa. Então, eu quero agora, mais do que no primeiro estudo, né, que foi assim, eu falei para vocês que eu compilei os sermões, né, do Reverendo Augusto Nicodemos, estava passando para vocês, junto com outros livros, mas especialmente o estudo dele sobre esse assunto. E agora eu já vou entrar nessa segunda fase, que é a fase mesmo da criação, e estou com outras pesquisas aqui que quero também passar para vocês à medida que eu for estudando e eu for entendendo, tá bom? Vamos orar então? Primeiro, né, nós agora estamos começando com a oração e terminando com uma bênção, né, que normalmente tem sido a bênção araônica de números 6, 24, 25 e 26. Hoje eu não vou proferir a bênção, mas eu vou colocar para vocês um vídeo curtinho de 5 minutos falando sobre esta bênção, e até a pessoa que está falando sobre essa bênção de Arão, ela explica, né, que foi Deus que mandou, né, falou para Moisés que Arão deveria abençoar os filhos de Israel com essa bênção, e ela fala até também em hebraico, né, fala a bênção, cita a bênção em hebraico. E, então eu vou botar depois o vídeo para vocês, mas isso é para o final. Então vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Porque agora, Senhor, quando vamos nos curvar diante da tua palavra, é o momento em que nós sabemos que nós agradamos a ti, porque o Senhor gosta quando a gente para tudo, para estarmos estudando a tua palavra, para estarmos buscando o conhecimento de ti, buscando as tuas revelações. Então, Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito esteja nos orientando, nos dando graça, nos trazendo palavra de conhecimento e espírito de sabedoria.
Pai, eu quero que cada um deste grupo, Senhor, deste PG, esteja realmente, Senhor, gostando do estudo da Tua Palavra, amando, Senhor, estudar o livro de Gênesis, não porque eu que estou aqui ajudando-os nessa compreensão, mas porque eu creio que o Teu Santo Espírito está abrindo as mentes, está dando conhecimento, está, Senhor, dando direção acerca das coisas que foram criadas, do início de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Continua fazendo isso conosco, com a nossa vida, porque o desejo do nosso coração sincero é te agradar, é viver uma vida de conformidade contigo, com a tua graça, com a tua presença. É, Senhor, sermos reconhecidos por ti como verdadeiros adoradores, sermos achados por ti como verdadeiros adoradores, sermos reconhecidos, meu Pai, como os crentes de Bereia, aqueles que buscavam conhecimento nas Escrituras de tudo que eles ouviam os discípulos, os apóstolos pregarem para eles. Que nós não fiquemos, Senhor, com as pregações, com os sermões das nossas igrejas, nem com os sermões que a gente ouve na mídia, mas que nós, Senhor, tenhamos a disposição de abrir a Tua Palavra e confrontar com tudo que tem sido pregado para nós, para ver se realmente condiz com aquilo que está registrado na Tua Palavra. Dá-nos essa sabedoria, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando este grupo, abençoando nas suas necessidades, Senhor, cada um de acordo com a necessidade que tem, que se sinta, meu Pai, guardado, protegido, amparado, Senhor, por Ti, que o Senhor esteja respondendo às orações dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro mais uma vez por este país, pelo Brasil, pelas autoridades, te pedindo que o Senhor tenha misericórdia do povo, Senhor, e não deixe que as autoridades ajam segundo o seu querer. Não, em nome de Jesus, Pai, conduza, induza, obrigue, faça com que eles cumpram, Senhor, a Tua vontade e o Teu desejo. Oro especialmente pelo nosso presidente Bolsonaro, por tudo que ele passou, Senhor, essa nova cirurgia. Olha, Senhor, o estrago que foi feito no corpo do Bolsonaro por causa da ação de homens maus, mas eu sei que o Senhor, durante esse tempo todo, tem guardado, tem protegido, Senhor, o Teu servo. E eu te peço que o Senhor continue assim, Senhor, até tirá-lo completamente deste leito de hospital, em nome de Jesus, para que ele volte, Senhor, às suas atividades, mas fazendo aquilo que o Senhor espera que ele faça, em nome de Jesus. Eu oro por Israel, Senhor, para que o Senhor esteja agindo poderosamente, Senhor, contra os inimigos que se levantam contra Israel, em nome de Jesus, Pai. Proteja aquela nação, Senhor, até o dia em que eles tiverem os olhos abertos para entender que Jesus Cristo, o Messias, já esteve entre eles e é o Senhor, é o bendito enviado pelo Pai. É assim que eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar adiantando um pouco aí, né? Quer dizer, adiantando não. Nós vamos continuando o nosso estudo. Nós vamos sair dos versículos 1 e 2, né? Que a gente estudou exaustivamente. E vamos entrar agora na parte mais específica da criação. Eu até coloquei como título, porque tem que dar um título, né? O YouTube pede que você crie um título para o que você está postando, e eu resolvi que eu vou só colocar assim, haja. Esse vai ser o estudo, haja. Porque essa é a palavra que Deus usa com a sua autoridade e poder, por ele ser o Todo-Poderoso, para criar tudo que a gente conhece, né?
tudo que a gente tem e o que nós somos, não é isso? E como foi a nossa criação e o que nós somos. Então, hoje nós vamos avançar um pouquinho. Então, a partir, não vamos ficar no 1 e 2, vamos para o 3, né? Pelo menos 3, 4, talvez, não é isso? Nós vamos adiantar um pouco aqui esse estudo. Mas vamos lá, vamos começar pensando que o nosso Deus, por causa do poder que ele tem, quando ele fala, algo acontece. Eu diria assim, quando ele fala, tudo acontece. Tudo acontece por causa da fala. Quando Deus fala, todas as coisas acontecem. Deixa eu só um momentinho, me desculpe aqui. Desculpa, eu fui ali pegar uma Bíblia, porque a Bíblia que eu uso mesmo, ela está aqui servindo de apoio para o meu celular, para ele ficar no nível, né, que eu possa usar aqui e ser filmado. Então, aí depois que eu vi que a minha Bíblia estava ali, quando eu procurei a Bíblia, eu não achei. Então, como eu disse para vocês, a partir de hoje, nós vamos seguir a partir do versículo 3, e no versículo 3 está dizendo assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, é isso que nós queremos a partir de hoje estar estudando, é o haja de Deus. Quando Deus fala, alguma coisa vai acontecer com certeza. Quando Deus diz haja, mas vai haver de qualquer forma, né? Eu vou usar uma expressão que meu pai usava com a gente, chova, vente ou molhe, que chova, que vente ou que molhe, vai acontecer, porque Deus é que falou. Mas eu quero antes pensar alguma coisa com vocês aqui. Tirado desse livro, que é Comentário Bíblico Expositivo, de Warren Wiersbe. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, mas também nem interessa, pra gente que a gente não conhece ele, né? Então vamos lá. Ele fala sobre esse agir de Deus, e ele faz uma comparação do agir de Deus com o agir de autoridades, de pessoas que estão no comando e no poder. Ele fala assim, algumas pessoas dizem que o presidente dos Estados Unidos é o líder mais poderoso do mundo. Porém, mais de um ex-presidente iria discordar dessa afirmação. Ex-presidentes confessaram que suas ordens executivas não eram sempre obedecidas e que não podiam fazer muita coisa sobre isso. Durante o primeiro mandato do presidente Nixon, por exemplo, ele ordenou que fossem removidas de Washington, D.C., que é o Distrito Federal deles lá, algumas construções temporárias de aspecto desagradável, prédios feios que estavam lá desde a época da Primeira Guerra Mundial. No entanto, levou meses para que sua ordem fosse acatada. Quando os jornalistas começaram a escrever sobre a presidência imperial, Nixon afirmou que se tratava de uma ideia absurda. Pode ser que presidentes declarem e assinem ordens oficiais, mas isso não garante que alguma coisa vai, de fato, acontecer. Eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito, e ele foi eleito, ele era um sonhador, ele tinha uma ideia de que quando ele chegasse na presidência da República, ele ia reformular esse país, ele ia trazer coisas maravilhosas, ele ia melhorar o povo, a vida do povo brasileiro, ele ia trazer saúde, ele ia trazer segurança, ele era um apaixonado por isso. Depois, com poucos meses de governo, ele viu que ele não tinha toda essa autoridade, que o presidente não tem. E aqui, desculpa, eu tô, não sei o que aconteceu aqui.
E aqui esse autor, né, esse texto que eu acabei de ler, ele fala a mesma coisa daqueles que nós achamos que são os presidentes dos países mais poderosos do mundo, ou do país, né, mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. E, no entanto, vocês vejam, muitas vezes esses presidentes dão ordens e elas não são acatadas. Muitas vezes eles querem realizar alguma coisa, mas eles dependem do Congresso, dependem do Judiciário, que barra, que impede que coisas boas que eles querem venham a acontecer. E às vezes, né, por motivos que a lei não prevê, por motivo que vai gastar mais do que deveria gastar, não sei. Não sei quais são as motivações. Eu sempre penso que são motivações políticas, que impedem os presidentes que têm essa visão de querer melhorar a vida do povo, que são posições políticas que os impedem. Mas a gente está vendo aqui que são autoridades que querem fazer, que querem agir e não conseguem. Agora, Gênesis, olha a beleza de Gênesis. Gênesis nos mostra que nós temos um Deus, olha, que é o seu Deus, é o meu Deus, que quando fala, algo acontece. Não tem essa de alguém querer impedir a vontade de Deus. Não tem como alguém querer impedir o agir de Deus. As coisas vão acontecer no dia, na hora e no momento exato que Deus houver determinado. Não tem essa de haver atraso. Lembra de uma música que é da Igreja Renascer? Eu esqueci como é que era o nome do conjunto deles lá. E ele diz, eles cantavam, cantam ainda, né? Esse cântico, Jesus maior, esqueci alguma coisa maior, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Quando Deus, quando determina que uma coisa tem que acontecer, ela não chega atrasada, ela acontece no dia, na hora e no momento que Deus quiser. Ah, mas estão fazendo macumba. É Deus, meu filho. Deus é superior a Satanás. Então, não vai acontecer se Deus não permitir, se Deus não quiser que aconteça o que Satanás quis determinar sobre a sua vida. Abrace isso, acate isso aí. Receba essa palavra na sua vida, tá? Então, a gente vai ver aqui em Gênesis que ele falou e tudo se fez. O salmista Davi escreveu isso no Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É o Salmo confirmando Gênesis. Tá vendo? Salmos confirmando Gênesis. Quando refletimos sobre os atos de Deus que estão registrados aqui em Gênesis no capítulo 1, nós não podemos deixar de nos curvar reverentemente em adoração, porque os atos criadores revelam para nós um Deus que tem poder, um Deus que tem sabedoria, um Deus que sabe organizar, um Deus organizacional, programado, que faz as coisas de acordo com um programa e cuja palavra tem autoridade. A palavra do Senhor tem autoridade, tanto para fazer existir como para fazer deixar de existir. Pensa nisso, meu irmão, porque isso pode ser muito bom para a sua vida. Eu não sei porque que Deus está me direcionando nesse sentido, mas de repente você sabe que Deus pode dar ordem para uma coisa que você quer existir na sua vida, como Ele pode dar ordem para uma coisa que você quer tirar da sua vida, Ele determinar que ela saia. Pensa nesse Deus aí, tá bom? Então, Gênesis 1, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vemos Deus criando, né?
é interessante, eu estava estudando aqui e aprendendo, que na Bíblia toda nós temos 3 momentos em 3 livros, né? Ou cartas, mas são livros, são 3 livros, Gênesis, Marcos, né? E João. Então, nós temos 3 momentos aí que a Bíblia começa com começos. No princípio, é interessante isso, né? 3 livros abrem com começos. Gênesis 1, capítulo 1, que a gente já viu, no princípio, né? No começo. Marcos 1, ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Começa desse jeito o livro de Marcos. E João 1, João 1 diz assim, João 1, deixa eu ver onde é que está aqui, eu quero citar. No princípio era o verbo. Perceberam? Então nós temos 3 livros da Bíblia que começam, tá? Que abrem, esses livros são iniciados com começos, falando sobre princípios. No princípio criou Deus os céus e a terra, não é isso? A gente viu, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e em João, no princípio era o verbo. Agora, olha só, em todos esses momentos de começos, eles nos remetem à eternidade passada. É interessante a gente pensar em cada um desses começos, tá? Porque quando Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus, ele já existia como o Filho de Deus, João não estava aqui sugerindo, quando ele fala no princípio era o verbo, ele não estava sugerindo que Jesus teve um começo. Como nós vimos, né, estudando o início do livro de Gênesis, vimos que Moisés também ele não se preocupou com isso, ele não quis dar um começo para Deus, né? Ele fala, no princípio Deus criou e pronto. Então Deus já existia. Deus sempre existiu, não é isso? Da mesma forma, quando João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele não estava sugerindo que Jesus teve um começo. Ele estava sugerindo que Jesus Cristo é o eterno, o Filho eterno de Deus. Então, como Deus, ele sempre existiu antes de todas as coisas, antes de todas as criações, toda a criação, né? Pois fez todas as coisas. Aí você vê lá João 1, versículo 3, Colossenses 1, 16, estou falando bem pausado para você poder anotar e procurar, Colossenses 1, 16 e 17, Hebreus 1, versículo 2. Então, o começo de João, quando ele diz, no princípio era o verbo, ele é anterior ao começo de Gênesis 1, que diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Por quê? Porque esse princípio do verbo aqui já existia com Deus. E quando você chega em Gênesis 1, que fala no princípio criou Deus, não está falando que é Deus que estava ali, era o princípio de Deus. Ele já existia antes, como Jesus já existia antes com ele. Tá certo? É importante você pensar nisso e guardar isso. O Evangelho de Marcos começa com essas palavras que eu falei, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A mensagem do Evangelho não começou com o ministério de João Batista. Por quê? Porque as boas novas da graça de Deus, elas já tinham sido anunciadas lá em Gênesis. Aonde eu leio? Gênesis 3, vamos ver aqui? Vou ler para vocês. Gênesis 3, no versículo 15. Olha aqui. Só para mostrar para vocês que esses 3 começos que a gente viu em Gênesis, Marcos e João, não se referem ao início de alguma coisa, se refere a uma coisa já existente. Então, 3,15.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De quem Deus estava falando aqui? Da vinda de Jesus. Olha aqui, é o Evangelho. O que é Evangelho? São boas novas. Boas novas acerca de quem? De um Salvador, de um libertador. Então, Jesus já estava sendo anunciado e pregado, entre aspas, aqui em Gênesis 3, no versículo 15. Então, quando no Evangelho de Marcos a gente lê princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, não quer dizer que essa mensagem começou aqui em Marcos, começou com a pregação de João Batista, porque já em Gênesis 3,15 já havia sido anunciado que o Messias viria, que Jesus Cristo viria. Então, é interessante isso porque, de acordo com isso, fica mais fácil para a gente entender Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Por quê? Porque aí a gente consegue entender que houve pessoas que creram na promessa de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, com base no que está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lembra que eu disse para vocês que, se vocês entenderem bem Gênesis, fica muito mais fácil você entender os outros textos bíblicos? Agora, dá para a gente entender por que Abraão, que vivia na Caldeia, uma nação ímpia, sabe? Uma nação idólatra, vivia em Ur, uma cidade terrível, em idolatria, como que ali Deus encontrou Abraão, um homem que creu, e você lê lá em Hebreus capítulo 11 quem era Abraão pela fé que ele tinha. E aí, olha só, e aí a gente fica sabendo, lendo, e nós vamos chegar nesse ponto aí, que o pai de Abraão era idólatra. Ele não adorava Deus, ele era idólatra. Como é que Abraão, no meio dessa gentalha toda de idólatras, de ímpios, de pessoas contra Deus, tá certo? Como que Abraão foi achado ali por Deus? Por causa de Gênesis 3,15. Vem um que o Satanás vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar a cabeça de Satanás. Abraão talvez nem soubesse exatamente crer como nós cremos hoje, né? Porque ele não tinha essas informações, mas ele sabia que existia um Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E ele tinha fé nesse Deus. Tinha fé na provisão desse Deus. Então Deus olha, encontra Abraão e fala, vem cá, de ti farei uma grande nação. Tá? Então, voltando lá em Hebreus no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, ele retrata exatamente isso, pessoas que creram na promessa de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, e esses que creram foram salvos pela fé que eles tinham. Mas não era fé igual a nossa? Aí como é que fica Jesus? Aí eles não creram em Jesus? Meu irmão, isso não é problema para nós, isso é problema para Deus. E Hebreus 11 diz que eles foram salvos. E é isso que nos importa. Mas não tinha Jesus, não tinha o aparecimento de Jesus ainda, mas tinha uma promessa de um descendente da mulher que seria esse poderoso, e que foi Jesus, né? O que é Jesus? Foi por causa, eu estou me referindo ao tempo que ele esteve aqui, né, na Terra. O ministério de Jesus, diz aqui esse autor, o ministério de João Batista, o precursor de Jesus, foi o princípio da proclamação da mensagem sobre Jesus Cristo de Nazaré, tá? Então foi com João Batista, começou-se a anunciar a vinda do Messias. Foi uma proclamação da mensagem sobre Jesus,
quando João Batista diz para os seus discípulos, não, mas virá um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, tá certo? Então, é só isso, mas não é o princípio de Jesus, é o princípio da proclamação. Ah, saiu direitinho meu proclamação aqui, né? É o princípio da proclamação do Evangelho de Jesus, mas não o princípio de Jesus, tá? Voltando lá em Gênesis capítulo 1 e 2, eu falei que íamos entrar no 3, já são 29 minutos. Ai, Jesus, acho que nem no 3 vamos entrar hoje, mas vamos lá. Essa frase, no princípio, Deus criou, ou criou Deus, os céus e a terra, de Gênesis 1, versículo 1, ele refere-se ao quê? A um passado indeterminado, no qual Deus fez com que o universo viesse a existir a partir do nada. Lembra que eu falei para vocês, né, nos estudos passados, como que o reverendo Augusto Nicodemo nos ensina, né? Era uma massa informe, a Bíblia fala sobre isso, né? É uma coisa escura, sem vida, sem uma forma. Então, quando a Bíblia fala no princípio, ele está exatamente se referindo a isso, que Deus criou do nada um universo. O universo onde nós vivemos hoje. Então, Gênesis 1 e 2 é a declaração de que Deus criou o universo, não de que Deus foi criado ou que ele passou a existir. E em Gênesis 1, nós vamos ter a explicação sobre seus dias de trabalho criativo, que nós vamos ver ao longo agora desse capítulo 1, nos demais versículos do nosso estudo, tá? Eu sinto que eu não posso continuar, mas não quero parar também, né, desse jeito. A gente viu que quando Moisés escreveu o Gênesis, ele tinha algumas coisas que ele precisava incutir na cabeça dos israelitas, dos hebreus que estavam saindo, né, de 400 anos de escravidão no Egito. Precisava incutir algumas coisas que eles esqueceram ou eles perderam durante esses 400 anos de escravidão. Então, uma das coisas que era preciso explicar para esses hebreus era a origem da aliança que Deus tinha com o povo de Israel, aliança de Deus com a nação de Israel. Mas por quê? Por que Deus tinha essa aliança com eles? Por que Deus não tinha uma aliança com o Egito, que já existia nessa época, né? Tanto é que eles foram escravos lá, com a Mesopotâmia, que também já existia, já era conhecida? Por que não com outras nações também conhecidas e poderosas dessa época, quando o povo saiu do Egito, que era, por exemplo, a Síria? A Síria já era também, não era talvez um império, mas já era uma nação muito pródiga e conhecida, né? Por que Deus não fez uma aliança com eles? Por que com Israel? Então, isso é que Moisés vai tratar no livro de Gênesis, aqui em Gênesis, mostrando a origem de todas as coisas e a base de tudo que eles precisavam saber sobre o Deus que iria guardá-los, que iria preservá-los. E aí agora Moisés então entra no versículo 3, né, do livro de Gênesis, e ele diz assim: e Deus disse, vamos ler de novo? Vamos ler aqui a página, versículo 3, está aqui. E disse Deus, ou Deus disse, algumas traduções, haja luz, e houve luz. Esse foi o primeiro ato de Deus, trabalhando, vamos dizer assim, trabalhando essa massa informe do versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, como é que Deus começa o seu ato de produção, o seu ato de criação? Ele começa dizendo, haja luz. E a palavra de Deus, Moisés, registra isso dizendo, houve luz.
Aí, vou terminar agora com isso. Se vocês estão atentos e sabem a ordem da criação, eu vi uma criança, viu, gente, de 3 aninhos na rede social, no YouTube, explicando a criação. E aí, Deus, né, falou, haja luz. Muito bonitinho. Como é que nós podemos entender esse haja luz de Deus e houve luz, se o sol, se a lua e se as estrelas, que são os luminares celestiais e que determinam e que separam dia e noite, foram criados só no 4º dia? Como é que haja luz e houve luz? Que luz era essa? Fica para a próxima sexta-feira, se Deus nos ajudar, se Deus nos der saúde e vida, para que a gente possa continuar desse ponto aí o nosso estudo. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês, mas eu quero que vocês continuem agora assistindo esse vídeo que eu vou postar aqui, que eu estou postando aqui para vocês, que fala sobre essa bênção de Arão, de números 6, 24, 25 e 26. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.